Fala rapaziada, tudo de bom com vocês? Aqui é o Vitor do canal Black Rock TV para mais um vídeo. E agora para fazer um apanhado geral da Trade Deadline numa tier list. Eu simplesmente vou elencar os vencedores e os perdedores da Trade Deadline. Como vocês podem ver, eu coloquei uma categoria neutros ali, que são para aqueles times que não se movimentaram, mas também não foram prejudicados por conta disso. No mais, deixa aquele likezão brabo no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Sem mais, bora pro vídeo. Bem, aqui assim, eu resolvi fazer uma tier list aqui para elencar logo os vencedores. Eu resolvi fazer em ordem alfabética aqui. E para os neutros, são aqueles times que não se movimentaram, mas não foram prejudicados por conta disso, que não fez tanta diferença. É simplesmente a maior trade deadline de todos os tempos, com simplesmente 8 All-Stars mudando de time, simplesmente um recorde na história, e simplesmente a maior troca da história foi feita. Vocês sabem qual foi? Não só na minha visão, mas nas de muitos analistas. Então, vamos começar aqui, vamos começar com o Atlanta Hawks. Eu já vou colocar o Atlanta Hawks aqui na categoria perdedores, porque simplesmente não se reforçou e perdeu um dos melhores alas. Perdeu um cara que tinha quase 40% de aproveitamento para 3 e quase 20 pontos por jogo vindo do banco. E agora ele foi para Cleveland. Por mais que tenha trazido o Bogdanovic, quer dizer, perdeu o Bogdanovic também. Perdeu o Bogdanovic pro Clippers. Trouxe o Bones Hyland, que pode ser um bom reserva pro Trae Young, mas ele estava encostado lá no Clippers, não teve tanta minutagem. Talvez seja encostado também no Atlanta Hawks, vai saber. Mas para mim, o Atlanta Hawks foi um perdedor. Eu acho que o único vencedor do Atlanta Hawks nessa trade deadline é o Risa Shea, que viu o DeAndre Hunter ser trocado e agora é o titular absoluto sem ninguém ameaçar tirar seus minutos. O Boston Celtics aqui é neutro, porque não se movimentou, mas ainda assim não foi prejudicado, porque ainda assim é o time a ser batido na NBA. Tem o quinteto titular mais forte, com Drew Holiday, Derrick White, Jason Tatum, Jalen Brown e Porzingis, mas a reserva precisaria de reforço. Por mais que Peyton Pritchard e Sam Hauser tenham um bom impacto, o Sam Hauser não está tendo a mesma eficiência da temporada passada. O Mazzulla vai ter que se decidir entre o Neemias Queta e o Luke Cornet, ou trazer outro pivô fixo para a rotação desses Celtics. Mas ainda assim não foi prejudicado, não fez tanta diferença não se movimentar, porque ainda assim é o time a ser batido. O Brooklyn Nets, apesar de não ter trocado o Cam Johnson, eu vejo o Brooklyn Nets como vencedor. Porque trocou o Dorian Finney-Smith e conseguiu repatriar e ter, por mais que tenha que absorver o contrato do D'Lo agora, ele é contrato expirante. Então, o Brooklyn Nets vai ter a opção de renovar com ele ou não. Então, e ainda tem muita escolha de draft para... Ainda está muito bem posicionado para a Copa Cooper Flag. Então, Brooklyn Nets vencedor aqui nessa troca. O Charlotte Hornets. Deixa eu me ver aqui.
Eu vou colocar neutro porque não se movimentou, por mais que tenha trocado o Mitic, tenha trago o Kog, que deve ser deve impactar vindo do banco para defender. Mas já está bem posicionado para a Copa Cooper Flag. Teve a lesão do Lamelo. Esse time está bem posicionado para a Copa Cooper Flag, então dá para era o esperado, então não foi prejudicado, mas também não foi beneficiado. Então, neutro aqui pro Charlotte. O Chicago Bulls é um perdedor. E olha que é desde off-season que ele é perdedor. Porque trocou DeRozan, trocou Caruso e trocou Lavine e não conseguiu tanto capital de draft assim. E não trocou o Vucevic. Não conseguiu trocar o Vucevic. Por mais que tenha conseguido se livrar do contrato horroroso do Lavine, para mim foi perdedor porque não conseguiu escolha de draft na troca do Caruso. Só conseguiu uma escolha de draft pelo Lavine e quase nenhuma pelo DeRozan. Pelo DeMar DeRozan. Então, para mim, Chicago Bulls é perdedor. O Cleveland é um dos maiores vencedores dessa trade deadline. Porque conseguiu estancar a sua maior sangria, que era na ala, que não tinha um titular absoluto. E agora conseguiu um cara de 39, quase 40% para 3 pontos e de quase 20 pontos por jogo que vinha do banco no Atlanta Hawks, que é o DeAndre Hunter. Defende muito bem, é um bom arremessador, muito versátil. Então, para mim, o Cleveland é um dos maiores vencedores. Em contrapartida, o Dallas Mavericks é o maior perdedor dessa trade deadline. Não porque conseguiu Anthony Davis e Max Christie, mas porque perdeu o Luka Doncic e encurtou sua janela de título de no mínimo 5 anos para no máximo 2. É simplesmente inacreditável o que o Nico Harrison fez. Trocou a sua maior estrela na surdina, sem ninguém saber. E acabou de perder o Anthony Davis por lesão, vai ficar de fora por semanas por lesão no adutor. E foi o que eu falei. Se acontecesse algo assim, o Nico Harrison não ia poder sair na rua. Porque ia ser ameaçado de morte. Se ele colocasse um pé, se ele colocar um pé para fora, bala vai comer. Porque ele se queimou. E olha que não foi só ele, foi toda a diretoria do Dallas que estava de acordo com essa troca. Então, para mim o Dallas é o maior perdedor dessa trade deadline. O Denver Nuggets é neutro, porque mesmo não tendo se movimentado, tá numa crescente incrível. O Westbrook encaixou como uma luva nesse time. Nikola Jokic jogando a nível de MVP mais uma vez. Não precisa se movimentar porque já tem o que é preciso. Julian Strouter se consolidando como um baita de um reserva. Peyton Watson, Christian Brown, Aaron Gordon voltou muito bem de lesão. Além de Michael Porter Jr. tá tendo um crescimento absurdo. E o Jamal Murray voltando a ser o Jamal Murray de outrora. Então, pra mim, o Denver Nuggets é neutro. O Detroit Pistons. Detroit Pistons, vamos ver as movimentações aqui. Acho que não fez nenhuma movimentação. Mas o time ainda tá competindo e tá brigando por vaga direta no playoff, então é neutro. Não tá fazendo tanta diferença não ter se movimentado. Então, pra mim, o Detroit Pistons tá neutro. O Golden State, pra mim, é um vencedor pela simples chegada do Jimmy Butler, que pelo visto deu muito certo.
Nesse último jogo contra o Chicago ele fez 25 pontos, estreou muito bem, aproveitando a gravidade que é o Stephen Curry na quadra. Todas as dobras que fizeram em cima dele, ele atacou muito bem o espaço. O off-ball desse time do Golden State deve ser um veneno desgraçado. Já era com Curry, agora com o Jimmy Butler, pelo amor de Deus. E agora tem um cara que pode ir 13 vezes para a linha do lance livre, que ataca muito bem a cesta, coisa que não tinha em muito tempo. Coisa que o Golden State não tinha. Então, para mim, o Golden State é um vencedor. O Houston neutro, porque mesmo com mesmo não tendo se movimentado, ainda é um dos melhores times do Oeste, por mais que esteja em má fase. Vinha de 5 derrotas seguidas até ganhar do Toronto Raptors ontem. Só para lembrar, estou gravando esse vídeo no dia 10 de fevereiro. Então, para mim, o Houston estava em má fase, mas ainda assim um dos melhores times do Oeste. Eu acho que com a vitória de ontem voltou para a quarta posição. Mas para mim tá neutro. Assim como o Indiana Pacers, que segue sendo um dos melhores times no ano 2025. 15 vitórias e 4 derrotas no ano 2025. Não se movimentou, mas ainda assim é um dos times mais fortes nesse 2025. Brigando por mando de quadra. Até o momento é o quarto colocado. Ultrapassou o Milwaukee Bucks. Haliburton voltando a jogar bem. Siakam jogando muito bem. Miles Turner muito bem. TJ McConnell, o Obi Toppin impactando do banco. Aaron Nesmith voltou muito bem de lesão. Então não precisou se movimentar porque já tem um baita de um elenco, o Indiana Pacers. E o Rick Carlisle fazendo um trabalho excepcional. O Los Angeles Clippers é um vencedor. Se reforçou muito bem. Se livrou dos encostos. No caso, PJ Tucker e Bones Hyland. Além do Terrence Mann, que por mais que eu goste dele, ele perdeu completamente o espaço. Então, para mim o Clippers é um vencedor que se reforçou com o Bogdanovic e com o Ben Simmons. Por mais que eu não veja o Ben Simmons sendo o mesmo de 2021, como por exemplo, mas ele ainda pode impactar nesse time do Clippers. A defesa desse Clippers, o espaçamento tá um absurdo. Então, para mim o Clippers é um vencedor. O Los Angeles Lakers é o maior vencedor dessa trade deadline. Porque simplesmente conseguiu o Luka Doncic, que veio uma troca que veio do céu pro Lakers. E simplesmente garantiu o seu futuro. E garantiu mais pelo menos 2, 3 anos de LeBron James. E conseguiu o Dorian Finney-Smith, que está impactando demais nesse time do Lakers. Fundamental para a fase que o Lakers está passando. São 11 vitórias nos últimos 13 jogos. 5 vitórias seguidas. E na última partida contra o Indiana Pacers, o Austin Reeves simplesmente destruiu com 45 pontos, 7 rebotes, 4 bolas de 3, sem Luka e sem LeBron. Inclusive, hoje, o Luka Doncic deve estrear contra o Utah Jazz. Então, toda a expectativa para a estreia do Luka. Então, para mim, o Lakers é o maior vencedor dessa troca. O Memphis, neutro. Porque mesmo tendo perdido o Jake LaRavia, que agregava muito para o espaçamento de quadra desse time, mas para mim o Memphis segue em neutro, porque ainda é o segundo colocado do Oeste, ainda tá com o Jamoran jogando demais, JJJ jogando demais, Desmond Bane jogando demais,
Didi Jackson voltou muito bem de lesão. Não fez tanta diferença. Ainda tem o Zach Edey. Tem Santi Aldama. Tem Vince Williams. Pra mim... também perdeu o Luke Kennard. Que mesmo... prejudicando um pouco o espaçamento de quadra do Memphis, não vai ser tão prejudicial assim. Ainda tem o Jalen Wells, que está chutando muito bem para 3 e é um candidataço a Rookie of the Year. Então, para mim, o Memphis Grizzlies está neutro. O Miami Heat é um vencedor, porque conseguiu acabar com a novela Jimmy Butler mais rápido possível. Trouxe o Andrew Wiggins, Kyle Anderson, fortaleceu a defesa. Time tá jogando bem. Tyler Hero fazendo ano de All-Star, tanto que foi selecionado para All-Star. Então, para mim, Miami Heat, vencedorzaço. O Milwaukee Bucks, vencedor também, se livrou do contrato do Chris Middleton, trouxe o Kyle Kuzma, que por mais que dentro de quadra não vai ser um upgrade em relação a Chris Middleton, o contrato dele é maravilhoso, porque vai abaixando o salário, por mais que ele é um jogador de 29 anos, não tá mais no seu prime, e não estava tão bem. E pro Kyle Kuzma talvez seja bom, porque agora está num time com aspirações de competir, mas para mim não é um upgrade em relação a Chris Middleton, mas apenas pelo fato de ter se livrado do contrato do Middleton e ter pego o contrato do Kuzma, para mim já é um vencedor. O Minnesota para mim tá neutro, porque tá conseguindo competir com o que tem. O Julius Randle, por mais que esteja fazendo uma temporada meia boca, tá sendo suficiente, porque o Anthony Edwards está jogando demais. Esses 2 meses do Anthony Edwards, o mês de janeiro e esse mês de fevereiro, estão sendo absurdos do Anthony Edwards, jogando demais. Jaden McDaniels, jogando demais, assumindo a responsa. E olha que o DiVincenzo tá machucado, que antes da lesão o DiVincenzo estava jogando demais. Mas pra mim, o Minnesota fica em neutro, porque mesmo não tendo se movimentado, tá bem. Até o momento da gravação, saiu da zona de play-in, colocou o Clippers na zona de play-in, tá em 6º lugar. O Pelicans, para mim, é um vencedor, porque se livrou do contrato do Ingram. E agora, por mais que por mais que tenha perdido Dejounte Murray pro resto da temporada, e tenha perdido o Zion por muito tempo, pra vocês terem uma ideia, não tivemos o trio Dejounte Murray, Brandon Ingram e Zion Williamson jogou uma partida sequer juntos. E agora não vai porque o Ingram foi trocado. E conseguiu um bom capital de draft para a Copa Cooper Flag, embora não fosse as aspirações de começo. Infelizmente foi assolado pelas lesões. E acho que está bem posicionado. Então, para mim, é um vencedor o Pelicans. O Knicks para mim é neutro, porque ainda continua sendo um dos mais fortes do leste, já tem um elenco espetacular, não precisa de reforço. O Mitchell Robinson foi ventilado em trocas, mas acabou não saindo, ainda está lesionado, mas quando voltar vai ser de grande ajuda para o Knicks. Então, para mim,
neutro. Assim como o Oklahoma, que é o time mais forte da NBA até o momento. Não precisa de tanto reforço, já tem escolha de draft a rodo, já tem um time competitivo com o Shai jogando a nível de MVP, Jalen Williams jogando a nível de All-Star, tanto que foi convocado para All-Star. Chet Holmgren voltou muito bem. Para mim, o Oklahoma tá em neutro. O Orlando Magic para mim é um perdedor. Porque não se movimentou, visto que precisava muito de um chutador. Ficou claro que o KCP não está sendo suficiente. O KCP, além de estar oscilando, não está sendo suficiente para arremessar, ser arremessador. Eu esperava que o Orlando fosse atrás do Anthony Simons, que estava com muita cara, desde a off-season, que eles iam trocar pelo Anthony Simons e acabou não trocando, acabou não se movimentando. Por mais que o Franz Wagner e o Paulo Banchero voltaram de lesão, o Paulo Banchero não voltou tão bem, está oscilando bastante. O Franz Wagner voltou bem demais, mas o Paulo Banchero não voltou bem. Ainda estão sem o Jalen Suggs, que ainda não se sabe quando volta. Então, para mim, o Orlando é um perdedor. O Philadelphia também é um perdedor, porque eu não teria trocado o Caleb Martin, por mais que esteja lesionado. Por mais que o Quentin Grimes venha para impactar, mas para mim é um downgrade claro em relação ao Caleb Martin, porque diminuiu a rotação de alas. E para mim o Philadelphia é um perdedor apenas por isso. O Phoenix Suns também é um perdedor, porque... Não. Sabe, é um vencedor, porque supriu a lacuna de um pivô com Nick Richards, se livrou do Nurkic e por mais que não tenha conseguido trocar pelo Jimmy Butler, por mais que o vestiário tivesse sido caótico com o Kevin Durant sendo ventilado em trocas, e por mais que o GM tenha dado declarações de que poderia ter oferecido Durant para trazer o Butler, para mim é um vencedor porque conseguiu estancar sua sangria, que era um pivô, e conseguiu manter o Durant. Então, para mim, Phoenix é um vencedor. O Portland neutro, porque conseguiu manter seu capital de draft, o time tá progredindo bem, o time tá encaixando, Deni Avdija vindo bem, Anthony Simons, Scoot Henderson, Shadon Sharp, DeAndre Ayton, Tumani Camara tendo mais minutos, jogando bem, todo mundo jogando bem. Pra mim, um técnico decente faz esse time competir. Se o Cooper Flag vier, melhor ainda. Então, pra mim, neutro para o Portland Trail Blazers. O Sacramento Kings é um baita perdedor aqui. Perdeu o Fox. Teve que absorver o contrato do Lavine. Por mais que tenha conseguido muito capital de draft,
A perda do Fox não... A perda do Fox já está impactando. Não conseguiu outro armador. Então, para mim, o Sacramento Kings é um perdedor. O San Antonio Spurs é um dos maiores vencedores. Conseguiu conseguiu o Fox sem ter que abrir mão do Castle, sem ter que abrir mão do Vassell, sem ter que abrir mão do Keldon Johnson e sem ter que abrir mão do Chris Paul. E conseguiu seu armador titular para os próximos anos. E essa dupla já tá dando o que falar. Já é uma das melhores duplas da NBA, junto com o Wembanyama. Então, para mim, vencedorzaço o San Antonio Spurs. Assim como o Toronto Raptors, que por mais que tenha que absorver o contrato do Ingram, tá montando um elenco muito forte para a temporada que vem. E ainda pode vir o Cooper Flag, porque eles têm capital de draft para isso. Então, esse quarteto, Immanuel Quickley, R.J. Barrett, Scottie Barnes e Brandon Ingram, vai dar para falar temporada que vem. Essa temporada já foi para o espaço, mas temporada que vem, olho no Toronto Raptors, que vai brigar e vai brigar forte. Utah Jazz, neutro, porque só foi facilitador nas trocas, tanto pelo D'Angelo Russell, quer dizer, tanto pelo Dorian Finney-Smith, quanto pelo Luka. Ainda tem seu capital de draft. Se livrou do Drew Eubanks e o Patty Mills, que estavam encostados. Então, para mim não faz tanta diferença. Assim como o Washington Wizards. Não, peraí. Perdedores não, Washington Wizards. Teve que absorver o contrato do Chris Middleton. E eu acredito que o Chris Middleton vai travar a evolução dos jovens, principalmente a do Keyshawn George, que está muito bem. Então, para mim, o Washington Wizards é um perdedor, porque por mais que tenha abrido mão do contrato do Kuzma, o contrato do Kuzma, como eu falei, ele vai abaixando ao longo das temporadas. Ele vai diminuindo. Enquanto o Chris Middleton tem uma player option. E eu não vejo ele não acionando. Eu vejo ele acionando essa player option porque eu não vejo nenhum outro time pagando mais um valor maior que esse. Um valor maior que a player option dele. Então, para mim é isso. Os vencedores, então, para mim, são Brooklyn Nets, Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors, Los Angeles Clippers, Los Angeles Lakers, Miami Heat, Milwaukee Bucks, New Orleans Pelicans, Phoenix Suns, San Antonio Spurs e Toronto Raptors. Os perdedores, Atlanta Hawks, Chicago Bulls, Dallas Mavericks, Orlando Magic, Philadelphia 76ers, Sacramento Kings e Washington Wizards. E os neutros, Boston Celtics, Charlotte Hornets, Denver Nuggets, Detroit Pistons, Houston Rockets, Memphis Grizzlies, Minnesota Timberwolves, Indiana Pacers, New York Knicks, Oklahoma City Thunder, Portland Trail Blazers e Utah Jazz. É isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Obrigado pela companhia, obrigado pelo carinho, pela paciência, pelo feedback. Se vocês não me seguem no Instagram, sigam, vou deixar o link na descrição. Fiquem atentos que eu vou atualizar a minha corrida para MVP da NBA.
Eu vou fazer dos 3 meses anteriores num vídeo só, para chegar no mês de fevereiro tudo certinho. Então fiquem atentos. Fiquem atentos que vai sair conteúdo da seleção brasileira, que a Copa América já está chegando. Então, sem mais, deixa o likezão no vídeo, compartilha para quem você quiser, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo. Aqui eu me despeço, obrigado pelo carinho, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês. Tamo junto demais, um grande abraço, vamos para cima, família.